Pronto, mais uma aula extra. Hoje nós vamos estudar sobre a Emenda Constitucional 103, o antes e o depois. O que foi que ela modificou na Previdência Social. O objetivo da Emenda 103 foi realizar uma reforma previdenciária. O objetivo dos legisladores era fazer uma reforma mais profunda, mas eles encontraram oposição, e nós vamos ver logo agora no início uma das oposições, e fizeram o que foi possível. O objetivo dessa reforma não foi trazer benesses para o trabalhador, para o segurado, ao contrário. O objetivo da reforma foi fazer com que o governo gastasse menos. E assim sobrasse dinheiro nos cofres públicos, ok? Então, Emenda Constitucional 103 de 2019, 13 de novembro de 2019, vamos ver o antes e o depois. Veja, vou pegar minha caneta aqui, deixa eu ver como é que nós estamos aqui de caneta, pegar aqui um marca-texto, pegar aqui uma cor mais que realce. Pronto, 13 de novembro, 13. Eu peguei uma vermelha, ela no preto não dá certo, não. 13 de novembro de 2019 é a data, aqui ó, é a data que serve como marco para a Emenda Constitucional 103. Aqui nós temos o antes. Para o antes, nós vamos ver depois. A emenda estabeleceu regras de transição e para quem for se aposentar ou requerer benefícios após 13 de novembro de 2019, eles terão que obrigatoriamente seguir as regras novas. Antônio, o que quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quem estava trabalhando antes da emenda, e estava prestes a uma aposentadoria, ele vai obedecer regras de transição se não tiver preenchido os requisitos necessários. Se antes da emenda o segurado não preencheu os requisitos necessários, ele terá que obedecer às regras de transição. Nós veremos depois, no momento oportuno, essas regras de transição. Em outras palavras, esses segurados terão um acréscimo. Não seguirão as novas regras, mas terão um pequeno acréscimo para que consigam assim a sua aposentadoria. Quem preencheu os requisitos antes da emenda 103, quem teve os requisitos preenchidos, ou seja, se antes de 13 de novembro o sujeito já tinha idade e tempo, então ele não segue as novas regras, porque ele tem direito adquirido, é chamado direito adquirido. Ou seja, ele, com o preenchimento dos requisitos, ele obteve o direito à sua aposentadoria, ao seu benefício. E se ele obteve o direito, a emenda não pode atingir esse direito adquirido, né? O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada não podem ser atingidos por emenda constitucional ou legislação posterior, a não ser que se faça uma nova Constituição, a não ser que seja promulgada uma nova Constituição. Quando se promulga uma nova Constituição, basicamente, em teoria é isso, se começa do zero. Isso é em teoria, porque nós sabemos que não se começa do zero, né? Não se começa do zero. Principalmente quando se fala das cláusulas pétreas, que vocês já devem ter estudado no direito constitucional.
A Constituição, uma nova Constituição, quando ela surge, quando ela está sendo elaborada, ela dá de cara com as cláusulas pétreas. E elas devem ser respeitadas, porque elas dizem respeito principalmente à dignidade da pessoa humana. Voltemos aqui. Primeira coisa que nós vamos aprender hoje aqui é o seguinte: quanto à nomenclatura. A emenda constitucional, ela mudou a nomenclatura do auxílio-doença, que passou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença. Vamos aprender isso aqui. Antes da emenda constitucional, auxílio-doença. Depois da emenda constitucional, se você for agendar um auxílio-doença, você não vai encontrar essa palavra auxílio-doença. Você vai encontrar lá, quando você agendar e estiver completado o seu pedido de auxílio-doença, a folha ou requerimento vai constar em cima auxílio por incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez mudou o nome. Ela agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Por incapacidade permanente. Bom, de início, essa é a primeira e mais simples, diria assim, mudança que a reforma realizou. Hoje o auxílio-doença é chamado de auxílio por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se na prova do concurso aparecer auxílio-doença e aparecer aposentadoria por invalidez, você já sabe que está se referindo ao auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. O contrário também, né? Se aparecer auxílio por incapacidade temporária, você fique sabendo que a banca está falando do auxílio-doença. Se for mencionada a aposentadoria por incapacidade permanente, fique sabendo que a banca está falando de aposentadoria por invalidez. Essa foi a primeira mudança que a emenda trouxe. Veja, essa portaria, que é muito recente, já é depois da emenda, ela foi publicada para estabelecer essas regras de acesso às aposentadorias programáveis. E aqui uma outra mudança. Antigamente nós tínhamos aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Agora os termos não são mais esses. Agora tudo foi englobado nas chamadas aposentadorias programadas. Veja aqui o artigo 2º da portaria 450 de 2020, o que é que diz? Diz assim: com a vigência da emenda constitucional número 103 de 2019, as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e por tempo de contribuição foram substituídas por uma única espécie, a aposentadoria programada. Também entram nesse bojo a aposentadoria especial e a aposentadoria programada do professor. Também entram nesse bojo, entendeu? Então, a aposentadoria por idade, tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria programada do professor, elas receberam agora o nome de aposentadorias programadas. Então, quando o sujeito vai agendar, aí está lá, aposentadoria programada do professor, né? Por que programada? É bom saber por que programada. É porque há uma previsibilidade. Quando o sujeito vai se aposentar, é possível prever quando ele vai completar a idade e quando ele vai completar o tempo, pelo menos o tempo mínimo de carência. Uma aposentadoria do professor, é possível prever quando ele vai implementar os requisitos. A aposentadoria especial, nós vamos ver o que é uma aposentadoria especial. É possível prever quando o segurado vai implementar os requisitos. Ou seja,
É possível, vendo o histórico daquele segurado, prever em que ano ele vai ter todos os requisitos. Ou seja, e prevendo, o governo pode se programar para aquela despesa. Por isso deram o nome de aposentadorias programadas. Ok? Aposentadoria do trabalhador rural, por exemplo, é possível prever a idade dele e o tempo mínimo. Ainda mais porque ele não, pelo menos o nosso trabalhador rural aqui do Nordeste, ele não contribui, ele consegue sua aposentadoria através de comprovação por meio de documentos. Nós vamos ver isso ainda um pouco mais à frente. Então, é isso, aposentadorias programáveis, tudo isso aí engloba a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, e também a aposentadoria especial e a aposentadoria do professor. Veja aqui, só para você não esquecer, né? A aposentadoria por invalidez agora é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, e a aposentadoria por idade urbana e a aposentadoria por tempo de contribuição é chamada de aposentadoria ou aposentadoria programada. Nós vamos ver que essa aposentadoria aqui, ó, é urbana. Aqui nós vemos a aposentadoria, por exemplo, do professor, né? Do professor, como também aqui nós temos a aposentadoria do professor, porque é uma aposentadoria urbana e por tempo de contribuição. Por isso, aposentadoria programada. Ok? Tudo bem até agora? Dá para entender? Muito simples, né? Agora eu vou começar pela parte mais simples. Eu estou começando pela parte mais simples para chegar àquelas mais, diria assim, menos simples. Difíceis não, menos simples. Ó, coloquei aqui do lado, nada mudou. A aposentadoria rural, nada mudou. Por que nada mudou? Quando resolveram fazer a reforma, resolveram mexer na aposentadoria do agricultor. O que foi que aconteceu? A bancada ruralista do Congresso e do Senado, ou seja, são deputados e senadores que defendem o trabalhador rural a ferro e fogo, eles se opuseram a que existisse alteração na aposentadoria por idade do agricultor. Houve uma oposição tremenda. A bancada ruralista se opôs de forma inegociável. Não havia meio termo, não havia negociação. Tinha que manter do jeito que estava. O resultado disso, a aposentadoria rural do agricultor não mudou. Continua do mesmo jeitinho. As mulheres se aposentam com 65 anos, com 55 melhor, corrigindo, né? E 15 anos. Os homens com 60 anos e 15 anos. Antônio, antes da emenda constitucional 103 de 2019, como era a aposentadoria rural? Do mesmo jeitinho que está aí na tela. Não mudou nada. A mulher se aposentava com 55, o homem com 60. E o tempo exigido de contribuição era o mesmo tempo. Era a mesma exigência. Quando se falar em 180, vou colocar aqui para vocês. Quando se falar em 180 meses de comprovação, entenda que é o equivalente a 15 anos. 180 meses, 15 anos. Deixa eu ver se alguém está aqui esperando para entrar, né? Não. Muito bem. Quem for mandando aí, quem for entrando aí pedindo confirmação, vocês me ajudem e coloquem esse pessoal para dentro da sala de aula, tá bom? Olha aqui o que diz. Para os segurados especiais, esses segurados especiais são os trabalhadores rurais. São os trabalhadores rurais. Segurados especiais. Não confundam segurado especial com aposentadoria especial. Aposentadoria especial é outra coisa. Segurado especial é um tipo de segurado. Aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria. Não confundam. Olha, para os segurados especiais não se exige que eles comprovem o pagamento da contribuição. Ó, percebam isso aqui.
para que tenha o direito ao benefício. Deverá ser comprovado o efetivo exercício de atividade rural pelo número de meses iguais ao da carência do benefício. Como é que o trabalhador rural comprova? Ele comprova por meio de documentos. Eu coloquei aqui os documentos, né? Aí o servidor pega os documentos e vai analisar. O que esses documentos têm de ter? Esses documentos têm que ter o nome da pessoa, do requerente. Esses documentos devem ter a profissão, dizendo que ele é agricultor, que ele é um pescador, né, que ele trabalha na área que abrange todos os segurados, um marisqueiro, né, um seringueiro. E tem que ter também uma data contemporânea ao fato. Ou seja, se o sujeito vem pedir, aqui é a DER, vou colocar aqui DER, data de entrada do requerimento. Se ele veio solicitar sua aposentadoria no dia 18 de fevereiro de 2022, ele tem que apresentar documentos anteriores a essa data. Que tenham o nome dele completo, sem rasura, sem adulteração. Tem que ter a profissão dele de segurado especial e uma data contemporânea ao fato, ou seja, a data tem que ser uma data da época em que o documento foi feito. Não pode ser uma data forjada ou criada recentemente. Tem que ser uma data daquela época. Esses 15 anos que nós falamos, 15 anos que é exigido do trabalhador rural, preste atenção nisso aqui, Esses 15 anos exigidos do trabalhador rural, eles se dividem em dois, 7,5 e 7,5, ok? Dá 15 anos? Dá, pronto. Ele tem que ter uma prova aqui para a primeira metade dos 15 anos e tem de ter outra prova aqui, no mínimo, para que assim ele tenha direito. Ele tem que ter a idade, vocês já sabem, homem 60 anos e mulher 55, 15 anos e no mínimo 15 anos. E esses 15 anos nós dividimos em duas partes de 7,5. Aqui na primeira parte ele tem que apresentar no mínimo um documento contemporâneo que tenha nome completo, a profissão dele e uma data. E na segunda parte tem que apresentar um outro documento contemporâneo a essa segunda parte, que tenha o nome completo dele, a profissão e a data. Ok? E assim o trabalhador rural consegue a sua aposentadoria. Estamos falando aqui de aposentadoria. Ok? Antônio, se for um auxílio-doença? Um auxílio-doença, ele exige 12 meses de comprovação rural. Então, o trabalhador rural ele tem que apresentar um documento que comprove que nos últimos 12 meses ele estava exercendo atividade rural. Se ele apresenta este documento, então ele comprova o seu trabalho. Fica então só a parte da perícia médica, porque como é um auxílio-doença, ele terá que passar por uma perícia médica. E a perícia médica tem que atestar que realmente ele está incapacitado. Outra coisa aqui que não mudou, estou colocando por enquanto o que não mudou. O auxílio-doença nós sabemos que mudou o nome, né? O auxílio-doença agora é chamado de benefício por incapacidade temporária. Mas ele não mudou na sua essência. Antes da emenda, o auxílio-doença ele era pago assim, 91% do salário de benefício. O sujeito recebia 91% do salário de benefício, limitado pela média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. Antônio, como é isso? É assim, imagina que nos últimos 12 meses, ele recebeu salário. Ele recebeu aqui 10, mais 10. Estou só dando um exemplo simples, viu? Mais 10, 3 meses, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e por último 12. Pronto, nos últimos 12 meses ele recebeu isso aqui. Ele recebeu isso aqui. Certo? Isso aqui vai dar quanto? São 12 meses, né? Vai dar 120. 120. Então, ele receberia 91%. Tem que fazer a média aritmética, pegar a soma disso aqui tudo e dividir por 12. 120 por 12 vai dar... Opa, por 12 vai dar 10, né? Não é simples a questão? Pronto. E daqui se calcularia 91%. Aí o resultado de 91%, o que seria aqui? Eu estou fazendo uma conta bem simples, né? Seria R$ 9,10, né? Esse seria o valor que ele receberia de auxílio-doença. Perceba que ele não recebe os 10 completo. Ele recebe só 91% da média aritmética simples. Ó, a média, isso aqui é a chamada média aritmética simples. Você soma todos os valores do período e divide pela quantidade de meses do período, ou pela quantidade de valores que naquele período foi apresentado como contribuição. Teve contribuição. Então, o auxílio-doença não mudou. Continua o pagamento sendo 91% da média simples, média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. O que foi que mudou no auxílio-doença? O nome. É benefício por incapacidade temporária. Voltei aqui. Entendendo até agora? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá difícil? Tá não, Antônio, tá não, tá, ó, é moleza, tá fácil demais, tá bom, então vou continuar. Vamos lá. Ó, o decreto 3048. Vamos, ó, atenção nisso aqui, viu? O auxílio por incapacidade temporária, lembram? É o auxílio-doença. Do segurado que exercer, mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido, mesmo no caso de incapacidade, apenas para o exercício de uma delas. Claro que tem que passar pela perícia médica federal. A perícia hoje em dia, no atual momento, ela não está ligada à Previdência ou ao INSS. Ela se desvinculou está ligada ao Ministério da Economia. Se desvinculou da Previdência Social e tomou um novo nome. Já não é mais perícia médica do INSS ou da Previdência Social, mas perícia médica federal. O que é que esse artigo 73 está dizendo? Ele está dizendo assim que fulano aqui, fazer um desenho aqui, né? Fulano